Você teria coragem de trocar o cérebro de um cachorro só para ver o que acontece? Ou apertar um botão que podia menos literalmente destruir o planeta inteiro? Pois é, os humanos já fizeram isso. E o mais assustador é que tudo foi em nome da ciência. A história da ciência é uma mistura de genialidade, coragem e insanidade, disfarçada de curiosidade. Foram séculos de ideias incríveis e algumas completamente malucas que moldaram o mundo como ele é hoje. Hoje, a gente vai explorar os experimentos mais absurdos da história da ciência. Aqueles que até um ET como eu olha e pensa, ok, esses humanos definitivamente perderam o manual da razão. E fica até o final, porque o último da lista é tão insano que até os próprios cientistas acharam que tinham condenado o planeta inteiro. Sim, o mundo todo. Século XVIII, os humanos estão começando a entender o que é eletricidade. E como bons curiosos, a primeira ideia foi enfiar choques em tudo, animais, cadáveres, até frutas. Se mexeu, leva choque. Um médico chamado Luigi Galvani percebeu que, ao aplicar uma descarga elétrica nas pernas de um sapo morto, elas se contraíam. Pronto. Nascia o galvanismo, a ideia de que a eletricidade podia ser a força vital da vida. A lenda é que isso inspirou Mary Shelley a criar Frankenstein, um monstro feito de pedaços humanos e trazido à vida com eletricidade. Era a ciência? Sim. Mas também era um pouco de show. Na época, cientistas faziam demonstrações públicas de cadáveres se mexendo com choques, e o público achava que estavam vendo mortos voltando à vida. Se existia um limite entre ciência e teatro, ali ele evaporou. E isso era só o começo. Alguns médicos foram além. Começaram a injetar sangue de animais em humanos, acreditando que podiam transferir força ou vitalidade. Resultado: febres, infecções e, claro, muitas mortes. O primeiro banco de sangue da história veio muito tempo depois, mas o prêmio de criatividade ou insanidade já estava garantido. No século XIX e início do XX, a ciência começou a ficar mais ousada. E o sujeito mais corajoso do laboratório passou a ser o próprio cientista Werner Forssmann, por exemplo. Um jovem médico alemão queria provar que era possível chegar até o coração humano por dentro das veias. Mas ninguém quis participar do experimento. Então ele pegou um catéter, enfiou no próprio braço e empurrou até o coração, sozinho, sem anestesia. Depois foi até o raio-x para ver se tinha dado certo. Deu. E décadas depois, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por isso. Mas imagina a cena. Um cara de jaleco pálido com um tubo no peito dizendo: é para a ciência. E não para por aí. Barry Marshall, outro médico genial e teimoso, queria provar que uma bactéria chamada Helicobacter pylori causava úlceras no estômago. Como ninguém acreditava, ele fez o que qualquer humano sensato não faria. Bebeu um copo cheio da bactéria. Dias depois, ele estava passando mal, vomitando e com febre, mas provou que estava certo. Se recuperou, escreveu o artigo e também ganhou um Nobel. Alguns diriam que é coragem, outros chamariam de burrice premiada. Eu chamo de autoteste com final feliz. Mas nem todo experimento foi heróico. Alguns atravessaram limites sombrios. Nos anos 60, o psicólogo Stanley Milgram criou o experimento da obediência. Ele queria entender até onde uma pessoa iria obedecendo ordens, mesmo quando essas ordens machucavam alguém. Os voluntários achavam que estavam dando choques de até 450 volts em outro participante. O que eles não sabiam é que o outro era um ator. Mesmo ouvindo gritos falsos de dor, a maioria continuava o experimento. Só porque alguém de jaleco dizia: continue. O resultado foi assustador. A conclusão: o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis quando acredita estar apenas seguindo ordens. Poucos anos depois, veio o experimento da prisão de Stanford. 24 estudantes divididos entre guardas e prisioneiros. Em poucos dias, os guardas começaram a abusar do poder, humilhar e agredir os colegas. O experimento, que devia durar 2 semanas,
teve que ser interrompido em 6 dias. Se a lição era sobre comportamento humano, ela saiu cara. A linha entre ciência e tortura ficou mais fina que uma partícula quântica. Década de 1950, o soviético Vladimir Demirov decide testar transplantes, mas não em órgãos isolados. Ele queria ver se dava para transplantar cabeças inteiras. Sim, você ouviu certo. Cabeças, o resultado. Cães com 2 cabeças vivas por alguns dias. As 2 comiam, bebiam e até latiam, mas morriam logo depois. Por rejeição, o experimento horrorizou o mundo menos. Mas, ironicamente, foi um dos passos que ajudaram a desenvolver técnicas de transplante modernas. Ainda assim, é difícil não olhar e pensar: isso é coisa de filme de terror espacial. E não foi o único caso bizarro. Durante a corrida nuclear, cientistas testaram radiação, substâncias químicas e até materiais radioativos em pacientes sem consentimento. Muitos morreram, outros ficaram doentes para sempre. A justificativa? Pela ciência, mas a verdade é que, às vezes, a curiosidade humana se comporta mais como um buraco negro moral. O planeta está em guerra. E um grupo de cientistas liderado por Oppenheimer prepara o primeiro teste nuclear da história, ou Trinity Test. Eles sabiam que havia uma pequena chance da explosão incendiar a atmosfera da Terra. Repetindo, havia uma chance real de destruir o planeta inteiro. Mas mesmo assim, seguiram em frente. Porque a curiosidade e a corrida armamentista eram mais fortes que o medo. Às 5h29 da manhã, o botão foi apertado. Um clarão mais brilhante que o sol iluminou o deserto do Novo México. A Terra sobreviveu. Mas naquele instante, os humanos provaram que a ciência também é capaz de criar deuses e monstros. Depois da explosão, Oppenheimer citou um texto sagrado hindu. Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. E cá entre nós, não é exagero. Hoje, os experimentos são mais sutis, mas talvez ainda mais perigosos. Cientistas estão mexendo no DNA, criando organismos que nunca existiram na natureza. Outros estão ensinando máquinas a pensar. E algumas dessas inteligências já começaram a criar suas próprias linguagens, que ninguém entende completamente. É como se o ser humano estivesse brincando de programar o destino e esquecendo de fazer backup. Não dá para dizer que a insanidade acabou. Ela só ficou mais sofisticada, menos, e agora tem acesso à nuvem. A história da ciência é a história da insanidade com um propósito. Cada erro, cada explosão, cada sapo eletrocutado ajudou vocês a entender um pedacinho do universo. Mas convenhamos, às vezes o próprio universo deve olhar para a Terra e pensar: esses humanos são o meu experimento mais absurdo. E aí, qual desses experimentos você achou o mais louco? Comenta aqui embaixo, deixa o like e compartilha com aquele amigo que acha que curiosidade não mata. Spoiler, às vezes mata sim. Até a próxima viagem cósmica.